Do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, transbordante da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Como que vocês estão? Foi manto hoje, né? Glória a Deus. A novidade que eu tenho para vocês é que nós vamos começar, tá? Uma campanha de cura física. Tem chegado muito testemunho de curas físicas. Teve uma que me deixou até impactada, com exame e tudo. E era um câncer bem... Então tem chegado muitos testemunhos. Amém? Então, glória a Jesus. Então nós vamos próximas madrugadas, nós vamos orar por cura. Amém? Então chamem os enfermos para estar 2h45, porque o sacrifício de estar esse horário, ele provoca o favor de Deus. Amém? 2h45, tá? 2h45. Chame as pessoas, 2h45. Fala, olha, você quer ser curado desse câncer? Você quer ser curado aí? Você quer levantar dessa cadeira de roda? Você quer voltar a enxergar? Você quer voltar a escutar? É para todo tipo de enfermidade, amém? Qualquer enfermidade, queridos. Seja ela psíquica, da mente, seja ela da alma, seja ela é cura, a unção de cura, amém? O Senhor vai trazer uma unção de cura. Então, eu convido você para estar nas próximas madrugadas. Vai ser avassalador, amém? Avassalador. Vai ser poderoso, 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 amém? Shalom, shalom para todos vocês. Glória a Jesus. Cadê a pastora Nani, gente? Aqui a pastora Nani. Adicionar moderador. Pronto. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Hoje é Romanos 15. Romanos 15. E vocês já começaram a orar por cura? Cara, cadê os meus alunos da escola de avivamento? Amanhã tem aula sobre os dons de serviço e eu vou falar outras coisinhas que vocês vão gostar também, tá? Então amanhã tem uma aula poderosa, ok? Não, Nani, não chegou, deixa eu ver aqui. Não chegou. Hã? Eu mandou bem no começo. Ah, mandou no começo? Tô procurando aqui, peraí. É que às vezes não vem uma pra mim. Não, manda de novo, fazendo um favor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso, é santo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Agora foi, né? Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Vocês vão ficar impressionados. Jesus está aumentando os milagres, os sinais, as maravilhas do nosso ministério. Deus usou um profeta para falar isso para mim, que era para nós não estarmos surpresos, porque Deus vai trazer muitos milagres, muitos sinais, muitas curas. Amém? E eu vou estar já clamando. Amém? Glória a Jesus. Estou passando por uma batalha espiritual. Deus está me abençoando nas orações da madrugada. Gente, quem estiver enfrentando batalha espiritual tem que se posicionar de madrugada, tá? Não é fácil. As batalhas espirituais, só quem esteve em uma bem ferrenha para saber. Só quem esteve. Não é fácil. E eu vou te dar uma palavra de conforto. Vai ser assim até a gente ir para a glória. Uma batalha mais leve, outra mais pesada, uma mediana. E assim nós vamos ser forjados de glória em glória até a glória.
E quando não for a sua batalha, é o da direita, é o da esquerda, é de alguém perto de nós que nós vamos pegar junto com essa batalha. Amém? É assim, gente. É assim. É assim. Mas muitas batalhas espirituais é porque a gente dá muita atenção para Satanás. É porque a gente dá muito palco para ele. Você tá entendendo? Muitas das batalhas é nós mesmos que entramos. Amém? Então, a gente tem que escolher as lutas que são necessárias. Olha o que eu tô falando pra você. Escolha as suas lutas que realmente são necessárias você lutar. Tem gente comprando batalha que não é sua. Tem gente lutando batalhas espirituais que não pertencem. Tá? Então, tem que ver qual que é a batalha que realmente é sua batalha, tá? E lembrando aqui, a partir da próxima madrugada nós vamos orar por cura, voltado à cura. E vai ter muita cura, muito testemunho, tá? Os cegos voltarão a enxergar, os surdos voltarão a escutar, o paraplégico vai voltar a andar, qualquer enfermidade psíquica, motora, vai ser restituída pelo sangue poderoso de Jesus, amém? O HIV vai sumir do sangue, tá? A leucemia, o câncer vai ser secado pela glória de Jesus e toda a honra e glória a Jesus. Então, os próximos dias, tragam os enfermos 2h45 da manhã, porque esse horário, queridos, quando você entra nesse horário, há um sacrifício, certo? Então, eu acredito, tá, no poder da oração em horários estratégicos. Acredito que Jesus faz a hora que Ele quer. Mas quando nós estamos aqui nessa atmosfera em coletivo, em unidade, 2.000 pessoas, 1.700 pessoas, hoje tinha 1.600 pessoas. É diferente. A unção é diferente. O véu está fino para você tomar posse. Outro horário, o véu tem outra camada. Não sei explicar isso direito para vocês, mas, tá? O que eu quero dizer é, chame todos os enfermos, porque Deus vai fazer coisa grande. E não é só cura física, é cura em todos os níveis, amém? É cura em todos os níveis, tá? Então vai ser algo poderoso, amém? Vai ser algo assim avassalador, certo? Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o sangue do Cordeiro. Tá bom, Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Gente, vocês falam que eu fico linda de azul. Obrigada. Toda vez que eu ponho azul, né, amor? Eu gosto de azul. Tem que usar mais azul. Aleluia. Gente, ontem, vou contar para vocês de ontem. Ontem eu tava no pega aqui em casa, resolvendo um monte de coisa. Cheguei da academia, fiz meu devocional, tomei café. E bora trabalhar e fazer um monte de coisa e tal. Fiz, aí vocês viram lá no Stories, que você não tá seguindo lá no meu novo Instagram, segue, que lá eu tô mostrando um reality show da minha vida. E aí fiz o almoço pro meu varão valoroso, a gente almoçou e tal. Fiz mais alguma coisinha e fui dar uma deitada. Gente, eu acho que eu deitei umas 4 horas da tarde. Eu acordei só hoje. Só hoje. Foi um reset assim do sono. Não, eu tô pronta assim pra fazer um 24/7 agora. Tô. Entendeu? Então, ontem deitei umas 4, acho que eram umas 4 horas, não era, irmão? Umas 4 horas, 4h30. A missionária Letícia veio trazer um café pra mim. Coitada, se ela chamou aqui em casa, eu nem vi. Nem vi, tá? Então, vocês viram. Tem horas que a gente que tá na madrugada, talvez você precise fazer isso aí no final de semana. Pegar uma tarde assim pra dormir, umas 8, 10 horas, que ajuda demais, tá? Deus restaura a nossa força. Porque não é fácil, gente, dormir 5 horas de sono. Por mais que, por exemplo, tem dias que nós que estamos na madrugada dormem um pouquinho de tarde, ou dorme, né?
mas é necessário. Acordei assustada, eu não tinha posto o despertador, né? Acordei, eu falei, gente, meu Deus. Mas foi muito bom. Tem horas que nós precisamos fazer isso, porque senão é muito cansativo, né? Então, uma vez por semana, cada 15 dias, eu pego num sono desse aí, inverno, 12 horas, 10 horas, e eu vejo assim que é muito necessário, é muito cansativo, muito cansativo. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos agora, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero, Pai, aqui clamar pela vida de todos que estão aqui, todos que ainda vão trabalhar no dia de hoje, que vão sair de suas casas. Eu acampo anjos de guerra à frente dos carros, à frente de cada vida. Clamo hoje por livramento, Senhor Deus, no ônibus, no metrô, no carro próprio, na moto. Não importa, Senhor Deus, qual seja o veículo, Pai. Eu quero clamar, Senhor Deus, por aqueles que estão conosco. Eu clamo, Senhor Deus, por livramento. Livramento de acidente, livramento, Senhor Deus. Eu quero clamar por livramento. Vem a palavra livramento, Senhor Deus, dentro de mim. Eu clamo por livramento, livramento de acidente, livramento, Senhor Deus. Eu clamo agora por livramento. Livramento nas rodovias, Pai. Livramento, Senhor Deus. Pai, cobre cada um dos nossos filhos, Pai, com teu sangue poderoso. Eu clamo agora por livramento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Livramento, Senhor Deus. Acampa o teu anjo guardando cada casa, cada vida, cada pessoa, cada um dos teus filhinhos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, abençoa essa live, fala conosco, Pai, de forma sucinta, de forma sobrenatural. Pai, nós te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas madrugadas, por todas as curas, amém? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Depois eu vou ler um testemunho para vocês aqui, vocês vão ficar impactados. Chega, eu vou bater real pra você. Se você não tá me seguindo ainda no meu novo Instagram, segue. Lá sou eu que respondo. No meu Instagram antigo, já não aguentava mais responder. Muita gente. Quem responde, a maioria, quem me ajuda a responder, é minha equipe. De vez em quando eu vou lá e respondo. Mas no meu Instagram novo, como eu não passei pra nenhum deles ainda da minha equipe, sou eu que respondo, eu que falo com você lá, no novo. No antigo, no da Global, é toda uma equipe que tem que responder, porque a gente não consegue responder. É muita gente, é muita mensagem. É mais de 300 mensagens por dia no Instagram antigo, só pra você ter noção. É muita gente, tá? No meu novo é umas 120, 100. Mas eu tô tentando pôr em dia toda hora. Eu vou lá e respondo. Amém? Glória a Jesus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se não tá seguindo, já segue lá. Nós vamos ler hoje Romanos 15, tá? Então, em Romanos 15 vai falar sobre, a unidade, tá? Ontem vocês amaram o Romano 14. Salvação para os judeus e os gentios, onde vai falar que Deus cumpriu a promessa dele. Vai falar sobre o ministério de Paulo aos gentios e os planos e pedido de oração. Então, vamos aqui, tá? Em Romanos 15, abra aí, ok? Aí nós vamos ler mais um Romanos 16. Aí nós vamos para Apocalipse. E aí Apocalipse nós vamos viver algo tremendo, tá? Vocês sabem que no mês que vem nós vamos fazer uma masterclass sobre o Apocalipse. E eu já estou orando para Deus dar maturidade para todos vocês. Certo? Bora lá. Romanos 15. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Vamos ler de novo para você entender? Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos. Forte como? Paulo está falando? Forte espiritualmente, tá? E não agradar a nós mesmos. Ou seja, não está só fazendo a nossa vontade. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo, ou seja, olhar para as demandas do próximo visando a edificação dessas pessoas, ok? Pois Cristo não vive para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam e caem sobre mim. Essas coisas foram registradas
há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Olha só, gente. As Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos as esperanças. Paulo está dando uma chave. Nós precisamos sempre, todo dia, estar lendo e meditando na palavra. Porque a palavra de Deus nos dá esperança, tá? Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, tá? Como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Uma das coisas que eu aprendi durante a minha jornada cristã é aceitar o próximo como ele é, sem querer que ele seja como eu. E muitos de vocês têm dificuldade de entender o próximo na visão de mundo que ele tem, na qualidade de vida que ele tem. E muitos de nós não conseguimos entender que o processo do outro é mais lento, o do outro é mais veloz, tá? Olha só o que Paulo, portanto, aceite uns aos outros. Aceitar o outro, querido, não é admitir o pecado dele, não é ser conivente com o pecado dele, não. Mas entender que cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um processo diferente, cada um tem um jeito de lidar com as coisas diferente. E aceitar o outro, querido, acima de todo defeito ou toda condição diferente da sua, é você amar ele porque ele é uma alma, ou ela é uma alma. E nós precisamos aprender. Olha, eu só tô no lugar que eu tô porque eu sempre vejo esperança que Cristo pode mudar aquela pessoa. Eu sempre vejo que Cristo pode fazer algo por aquela pessoa. Ah, mas que o fulano é do diabo. Ai, que fulano ele tá. Tá, mas Deus não pode curar? Deus não pode resgatar? Deus não pode transformar? Deus não pode fazer algo novo na vida daquela pessoa? E tem pessoas, queridos, que tomam almas, os filhos de Deus, como inimigos, e tá errado. Então eu só tô no lugar que eu estou porque eu sempre vejo esperança por mais perdido. Eu sempre vejo, e queridos, o Senhor colocou uma graça sobre mim de sempre ver o mais machucado, o mais ignorado pela sociedade. O Senhor sempre me mostrou o que aquela pessoa pode se tornar. E muita gente, às vezes, quando essa pessoa ainda está nessa estatura, as pessoas em volta dessa pessoa não aceitam. Ah, mas o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano recém deixou isso. Recém... Mas há esperança. Cristo é a esperança. Então, queridos, se você carrega Cristo no seu coração, tem que ter esperança sempre de Jesus transformar essa pessoa. Então, como eu ensinei vocês, nós precisamos sair do lugar do julgamento, da cadeira do julgamento. Não importa o lugar que essa pessoa esteja, não importa o jeito que essa pessoa ainda esteja, há esperança para ser transformada. Há esperança. Então olhe, aceite o outro, sem querer que ele seja como você, sem exigir dele o que o outro, que talvez chegou ontem, já tem. Mas cada um, queridos, tem um tempo, tem a sua moldura, o processo da quebra do vaso, o oleiro moer de novo, refazer o vaso, para cada um é um tempo diferente. E nós precisamos aprender a aceitar que o processo de Deus com cada indivíduo é diferente. Sem querer julgar. Ai, que o fulano. Ai, que o cicrano. Ai, que o beltrano. Queridos, o corpo de Cristo não é ter esse olhar. É falar, não, Jesus vai transformar. Essa pessoa, ela tá assim hoje, mas talvez falta um pouco mais de libertação, falta um pouco mais de cura interior, e logo essa pessoa vai estar no estágio melhor. Porque se eu for levantar uma bandeira de inimizade, se eu for levantar uma bandeira que o fulano não é de Deus, que evangelho que eu estou pregando? Medíocre e que não vale nada.
O evangelho de Cristo é aquele que traz sempre a esperança. Não, o fulano está assim, a gente reconhece que há ainda algo a ser tratado, mas não é por isso que eu vou abandonar essa pessoa, eu vou largar ela, eu vou deixar ela. Consegue entender isso? Então nós precisamos, queridos, aceitar o outro, entender o processo da outra pessoa, sem colocar na nossa régua, na nossa balança, porque a balança ela é de Deus, ela não é nossa, ok? E muita gente tem dificuldade de aceitar o próximo que talvez ainda não é liberto, que talvez está com dificuldade, certo? Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para os gentios glorificarem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso, eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios, e ainda louve ao Senhor. Todos vocês, gentios, louvem-no, todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi, Jesus, e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte da esperança, os enche inteiramente de alegria, paz e em vista da fé que vocês depositem nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O propósito da carta. Então, só vou dar um adendo aqui. Quando nós estamos cheios de esperança, cheios do Espírito Santo, uma das coisas que nós vamos ter paciência. Paciência em entender o processo de alguém. Entender que tem uma diversidade de pessoas, com uma diversidade de problemas. E nós precisamos, queridos, ter paciência e continuar fazendo aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Amém? Se essa pessoa já está no aprisco de Deus, já está ali na moldura em buscar Deus, é porque ela quer transformação. Amém? Entendam isso. Propósito da carta. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que todos estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder dos sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado a minha visita a vocês, porque eu estava pregando nesses lugares os planos da viagem de Paulo. Mas agora que terminei o meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem.
Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo de lá, ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e de Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre um povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que o mínimo, porém, que o mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu estiver entregando o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E eu estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado e pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que eu estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá paz esteja com todos vocês. Amém. E amanhã nós vamos ler o último capítulo e a gente vai começar em Apocalipse, tá? Amanhã, Romanos 16. Aproveitando essa deixa aqui da palavra de Romanos 15, eu quero hoje ensinar vocês a quando for orar por alguém, quem aqui quer que alguém venha para Cristo Jesus? Talvez alguém do seu trabalho, você está evangelizando, talvez alguém da sua família, você quer que conheça Cristo Jesus, mas parece que toda vez que você fala de Cristo, essa pessoa, ela até escuta, mas ela não absorve aquilo. Ela não toma, tá? Aquilo como uma verdade. Parece que ela não consegue entender, certo? Quem passa por isso? Você fala às vezes pro teu filho, vamos para a igreja, ele não dá atenção. Você fala às vezes para as pessoas lá no seu trabalho, essa pessoa parece que ela não escuta, tá? E eu quero explicar hoje, de forma espiritual, o que acontece, tá? O que acontece? Deixa eu só achar um versículo aqui, que eu acabei de me lembrar. Peraí. Deixa eu só achar onde que tá aqui. Tá em Mateus 10:34. Abre agora Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mateus, versículo 10. Tá. Mateus, versículo 10. Hoje eu vou ensinar vocês algumas estratégias para vocês evangelizar, certo? Algumas estratégias. Por quê? Porque vocês carregam poder, tá? Certo? Mateus capítulo 10, versículo 34, que diz assim, ó: não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Jesus que está falando. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, e seus inimigos estarão na sua própria casa. Essa palavra diz que a partir do momento que nós nos posicionamos na presença do Senhor, vai haver inimizade dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Vai haver pessoa que não vai, a partir daquele momento, vai se opor a você por causa da sua fé em Cristo. E o diabo vai construir ainda mais dificuldade em volta dessa pessoa de conseguir te escutar. Você que, vamos supor, o Senhor posiciona você na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, como alguém que está carregando a palavra de Deus, tá? Pega essa visão aqui. Então, isso acontece demais.
demais. Vocês não têm noção como isso acontece. E, além de tudo, já existem pessoas que estão debaixo de uma cegueira espiritual. E como que é essa cegueira que o diabo construiu na vida dessa pessoa? Com sofisma, com mentira. O diabo, ele coloca fortalezas. Escreve aqui agora, fortalezas espirituais. E o que são essas fortalezas espirituais? São muros que o diabo construiu em volta de alguém para que o evangelho não pudesse chegar ao coração dessa pessoa. Muitas pessoas escutam uma ministração, o evangelho, mas recebem somente a nível de mente. Só que a palavra de Deus, ela tem que ser recebida espiritualmente. Se você receber a palavra só no físico, ela não tem o poder de trabalhar na sua alma e no seu espírito, ok? E por que muitas vezes a palavra não chega no espírito e na alma de uma pessoa? Por causa das fortalezas espirituais que Satanás construiu com sofisma, com mentira. É como se ele colocasse a armadura dele para aquela pessoa não receber o que Deus tem. E dentro dessa armadura de Satanás, vamos dizer assim, não falaria armadura, vamos falar dentro dessa fortaleza, esse muro, ele coloca uma venda, ele coloca tampões para a pessoa não entender, tá? A pessoa lê a palavra, mas não entende nada, embaraça tudo. Por quê? Porque o diabo, ele colocou uma configuração dentro dessa pessoa para não entender, certo? E é por isso que você prega na sua casa, ninguém entende nada. É por isso que você fala pro fulano vir para a igreja, ele nunca vem, ele acha que é só mais um convite. É por isso que você fala pro seu amigo no trabalho sobre Jesus, ele fala, ai, que legal, que bonito, mas parece que ele não recebe, ele não sente o poder de Deus no testemunho que você está contando. Vai escutando isso aqui, tá? Isso é as fortalezas espirituais que o diabo, ele tá colocando em volta de uma pessoa, e isso ele começa a construir desde que a pessoa é pequenininha, tá? Ele começa a fazer desde que a pessoa tem entendimento, ele começa a fazer, certo? Tá? Então, presta atenção aqui. Essa fortaleza espiritual são as mentiras, o sofisma que o diabo ele coloca em volta de uma pessoa. Como que você vai fazer para quebrar as muralhas espirituais que o diabo construiu na vida de alguém? Com uma oração estratégica, tá? Então, presta atenção. Você vai precisar fazer uma oração estratégica. Então, você não vai falar, Senhor, eu quero ganhar aquela alma para Jesus. Você vai falar, Senhor, eu quero clamar por essa alma para ser resgatada. Então, vamos supor que o Pedro está orando pelo José, que é lá do serviço dele. Senhor, eu quero levantar aqui uma oração, clamando que um anjo qualificado do Senhor quebre as muralhas, as fortalezas que o diabo construiu na vida do José. Eu peço que agora, Pai, um anjo do Senhor venha quebrar com uma espada de fogo toda fortaleza que o diabo construiu, que impede a palavra de penetrar juntas, medulas, espírito, alma, corpo, mente. Quebra agora, Senhor Deus, essas fortalezas. Eu clamo agora, Pai, para que um anjo qualificado tire essa venda. Tira esses tampões, abra o coração. Senhor Deus, tira toda a casca dura, toda, Senhor Deus, toda a dureza, Senhor Deus, da cerviz, Pai, da testa, Pai, da cabeça dessa pessoa, tá? Você vai começar a orar dessa forma. Senhor, peço que um anjo qualificado quebre as fortalezas, as mentiras que Satanás construiu dentro. Pai, eu quero que o Senhor tire também, Pai, toda a cegueira, venda dos olhos, toda a surdez espiritual. E o coração, queridos, porque o coração ele tem que estar fértil para receber a palavra. E o diabo, ele coloca uma casca dura. E o que é casca dura? Aquelas pessoas que, não, é do meu jeito, não, eu já sirvo a Deus, não, eu acredito em Deus, não, olha, eu sou a religião da minha mãe, eu sou uma pessoa boa. Essas pessoas que sempre têm essas respostas. Então você vai começar a orar para que um anjo qualificado vá fazer isso no nome de Jesus. E você vai pedir isso daqui. Senhor, deixe essa pessoa vulnerável à sua palavra. Porque o diabo, ele coloca resistência.
E nós precisamos, queridos, eu estou dando aqui uma chave preciosa para você de evangelismo. Por exemplo, você vai fazer evangelismo numa praça. Antes de ir, faça essa oração. Senhor Deus, toda pessoa que entrar ali naquela praça e escutar a mensagem que eu vou falar, que ela venha com o coração vulnerável. Eu quebro toda resistência espiritual. Eu quebro toda resistência, Pai. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva. Eu quebro no nome poderoso de Jesus, Pai. E Jesus tem poder para quebrar, Senhor Deus, todos os grilhões, toda resistência, toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, toda fortaleza e toda mentira que o diabo plantou no coração, na alma dessa pessoa. Eu quebro agora em nome de Jesus. Essa é a oração que você faz para que alguém venha a ser alcançado. Apóstola, eu posso jejuar? Melhor ainda, porque se você pagar um preço por aquela pessoa, o diabo vai arredar de perto dela, vai sair de perto dela, porque é um preço, você está pagando, você está se sacrificando. Tá? E aí olha só o que eu vou ensinar vocês. Senhor, deixa o coração dessa pessoa vulnerável à palavra. Senhor Deus, e me dê, Senhor Deus, mais de 7 oportunidades de falar do teu nome, de contar testemunho. E me dê oportunidade de tempo, Senhor Deus, para mim evangelizar essa pessoa. E Senhor, além de mim, usa outras pessoas ao redor para também, Senhor Deus, consolidar essa palavra. Agora, eu vou dar uma chave para você. E se eu fosse você, não esqueceria, porque esse tópico aqui é importante. Na autoridade que exerço no nome de Jesus, e pela intercessão por essa vida, você fala, na autoridade que exerço no nome de Jesus, eu clamo agora que um anjo da parte do Senhor amarre todos os demônios que têm influenciado essa vida. Amarra agora, Pai, todos os demônios, para não lançar pensamento, para não levar de volta a esse cativeiro. Eu peço que todos os demônios sejam amarrados, anulados. Em nome de Jesus, não tem autoridade e autonomia sobre a mente dessa pessoa, até que ela seja rendida pelo Cordeiro e liberta completamente. Você não vai expulsar os demônios, porque essa pessoa pode voltar a pecar, ela não tem entendimento e pode ficar pior. Você vai amarrar os demônios e vai falar que o coração dessa pessoa se torne vulnerável à palavra de Deus. Queridos, eu estou dando para você uma oração estratégica para você ganhar uma alma para Cristo. Ok? Essa é a primeira parte. Essa é o melhor jeito de você orar. E aí o Senhor vai criar, vai quebrar. O anjo do Senhor vai quebrar as fortalezas, os demônios. Então essa pessoa, agora, antes que não te dava tanta atenção e parece que entrava por aqui e saía por aqui, agora ela escuta e ela recebe. Tá? E evangelizar assim é muito poderoso. Só que além de evangelizar dessa forma, presta atenção aqui. Além de evangelizar dessa forma, ok, presta atenção. Além de evangelizar dessa forma, olha só, você pode pregar com sinais e com maravilhas. Porque o incrédulo, querido, ele ou com curas. Então, quando Deus, presta atenção, eu vou ensinar uma coisa para você. Quando Deus quer se insinuar para alguém, principalmente num caso como esse, tá? Quando Deus quer se insinuar, quando Deus quer se mostrar para alguém, Ele vai curar. Ele vai manifestar sinais e maravilhas. Então, você está evangelizando alguém, você está com alguma dor, deixa eu orar por você. Porque o meu Jesus cura, enfatiza, o meu Jesus cura, liberta, transforma. Pega na mão dessa pessoa e fala, Senhor, mostra o seu poder, Pai, a tua benevolência, Pai, com a vida aqui do José. Senhor Deus, nós oramos que todo câncer seja secado agora, em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, essa inflamação, cura, Senhor Deus, esse problema no pulmão, cura, Senhor Deus. E você vai orar. Então, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Deus te deu a oportunidade de evangelizar alguém, já chega chegando. José, então Jesus cura, Jesus transforma, né? Primeiro, eu vou dar outra dica para você. Não chega pedindo para a pessoa aceitar Jesus de primeira, não. Vai contando testemunho, vai falando. Quando você sentir que é o tempo, que o coração está fértil, fala assim, o senhor não gostaria de aceitar Jesus? Talvez você ora por cura antes.
Declara sinais e maravilhas. O José vai falar assim, olha, eu estou precisando de uma provisão. Vamos orar para que Deus abra uma janela de provisão na sua vida? Aí você ora e Deus faz ali de tarde, ou Deus faz daqui a pouco. Amém? Certo? Ok? Então, queridos, isso é uma estratégia de evangelização muito poderosa. Amém? Em evangelismo de rua, não pode falar em línguas? Não, você pode, mas no momento oportuno. Você não vai ficar evangelizando e falando em línguas. Se você está orando por alguém e no final você é tomado numa rajada de língua, não tem problema. Mas o importante é que as pessoas saibam o que você está falando. Amém? Tá? Então, queridos, isso aqui é uma estratégia poderosa. Então, eu estou aqui entregando uma dica para vocês. Não é na força do seu braço, mas é no agir do Espírito Santo. E existem orações específicas e estratégicas, tá? Eu vou até escrever um livro sobre oração estratégica. Sobre tudo, porque o Senhor me deu uma graça de orar sobre tudo e muitas coisas. Então, oração para ganhar alguém para Jesus. Quebrar as fortalezas. Tirar toda a cegueira, toda a surdez espiritual. Quebrar a durez do coração, a casca dura do coração. Tornar esse coração fértil à palavra. Tornar essa pessoa vulnerável ao poder e à palavra de Deus. Amarrar os demônios que estão persuadindo a mente daquela pessoa, tá? Agora, se essa pessoa mora na sua casa, lembra que eu pedi para você consagrar a sua casa? Selando portas, janelas, selando tudo isso. Lembra que eu pedi para você? Você vai falar assim, Pai, dentro dessa casa, essa pessoa está totalmente vulnerável ao poder de Deus, ao encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Você precisa começar a trabalhar em decretos espirituais específicos. Nós precisamos aprender a lançar decretos, ok? Então isso é uma oração profética, é uma oração com decretos. E o Senhor vai começar a usar o quê? A palavra que está dentro do seu coração. Agora, não chega, querido, já parecendo que você quer ganhar uma alma para Jesus. A gente nunca chega dessa forma. A gente chega contando um testemunho. A gente chega oferecendo uma oração. Você quer que eu ore por você? Ou eu não estou bem, estou angustiado. Deixa eu orar com você, o Senhor vai aliviar o seu coração. Eu acredito que o testemunho edifica demais. E mostrar o poder de Deus é uma das maiores ferramentas. Amém? Jesus, ele tem muitas formas de trazer isca para fisgar alguém. E nem sempre, queridos, ei, vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Não, eu acredito que essa não é a melhor estratégia. Sendo que é uma verdade, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia de ganhar alguém para Cristo é trazendo um testemunho. E no testemunho, se essa pessoa está vulnerável, o Espírito Santo toca ela. Nossa, arrepia inteiro. Meu Deus, meu corpo esquentou. O que é isso? Eu falei, é o poder de Deus. É Deus testificando que o que eu estou falando para você é uma verdade. Amém? Nossa, eu queria viver isso. Deixa eu orar para você viver. Nossa, eu queria uma provisão, uma porta aberta, queria um emprego. Então você vai perguntar, fulano, José, o que você quer da parte de Deus? O que você quer que Deus faça para você? Então, eu tô precisando de um emprego, tô desempregado, já tentei de tudo. Vamos orar para Deus abrir uma porta? Porque aí Deus se mostra para aquela pessoa, porque Ele mostra que Ele é poderoso. Ele mostra que se essa pessoa confiar nele de todo o coração, amém? Então, o que eu tô ensinando aqui para vocês, querido, é algo extremamente poderoso. Eu quero que vocês aprendam, tá? A evangelizar, mas de forma com sabedoria, com estratégia. Amém? A gente não chama uma pessoa para ir para a igreja. A gente conta um testemunho do que aconteceu na igreja. Você fala assim, deixa eu te contar o que aconteceu na minha igreja. Olha, deu um testemunho lá, uma mulher foi curada, a glória de Deus caiu. Que igreja é essa? Então, é uma igreja que eu vou, é tremendo. Olha o que Deus fez comigo. Você não chama. Você deixa essa pessoa ficar curiosa e ficar perguntando. Ah, se você quiser ir lá, você me avisa, eu levo você lá. Mas, ó, tô falando aí pra você. Lá é poderoso. Então, é assim que a gente evangeliza alguém. A gente não chega, queridos, a gente não chega chegando. A gente não pode ser salgado ao ponto de descer. Ai, mais um crente querendo me evangelizar. Ai, é mais um, ok? Então a gente sempre vai deixar o quê? O gosto da pessoa, a curiosidade dela de querer viver o Cristo que você está vivendo. Mas para isso tem que saber falar um testemunho, tem que saber, tá? O jeito que você aborda essa pessoa não é chegar, ou você vai para o inferno. Agora, presta atenção. Quando
essa pessoa te dá mais intimidade. Queridos, a primeira coisa não é a pessoa ser liberta para aceitar Cristo, é aceitar Cristo. Para o Espírito Santo entrar dentro do espírito dessa pessoa e ajudar essa pessoa, convencendo ela do pecado, da justiça, do que é certo e do que é errado. Tá? E muitos de vocês querem que a pessoa saia do pecado para aceitar Cristo. Primeiro essa pessoa aceita Cristo, porque assim o Espírito Santo vai entrar. E aí você vai ter futuramente a deixa de falar fulano. Então, a Bíblia diz, porque queridos, não seja meras suas palavras. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A gente não prega com as nossas palavras, a gente prega com a Bíblia, tá? Fulano, a Bíblia diz que os bebedores não vão herdar o reino do céu. A Bíblia diz que os fornicadores, que os adúlteros, que os maldizentes. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Então, isso são pecados que impedem uma pessoa de herdar a salvação. Então, se impede uma pessoa de herdar a salvação, nós precisamos ser libertos disso. Então, queridos, sempre você tem que ter passagens no seu celular. Tem a Bíblia lá no seu celular, que às vezes nem sempre a gente está com a Bíblia, tá? Por exemplo, às vezes você está ali num lugar, ou seja, tá andando em algum lugar, não tem a Bíblia física, mas tem a Bíblia, tem as passagens certinho. Faça um bloco de nota de evangelização. O que você fala? Como que você fala? Tá? Como que você conta sobre Cristo? Ok? Tá? Estou fazendo, apóstola, como fazer quando a igreja e os líderes tá desanimados e o pastor líder adoeceu e se afastou do ministério. Aí, queridos, é complicado, né? Mas você pode ser essa chama de avivamento para animar essas pessoas. Amém? Tá? Para animar essas pessoas. Agora, eu não estou falando para você fazer isso dentro da igreja, eu estou falando para você fazer isso na sua casa, pelas pessoas. O problema de vocês é que vocês contam com a igreja para começar a fazer algo. E eu não estou falando para uma denominação, eu estou falando para você, tá? Eu estou falando para você fazer isso na sua casa, com seus amigos, com a sua parentela. Porque essa é você que está posicionado. Amém? Evangelismo. E evangelismo é isso, queridos. Tá? Então, por exemplo, nós vamos evangelizar uma creche, nós vamos evangelizar uma escola, nós vamos evangelizar uma faculdade. Faça um jejum antes de ir e faça esse tipo de oração. Se reúna com os irmãos que vão ali fazer o evangelismo com vocês. Amém? Então, eu desapeguei desse pensamento. Desapega desse pensamento que o pastor tem que aceitar você fazer. Esse é um pensamento cativo, é um pensamento de religiosidade. Isso é um pensamento, querido, ser limitado. Nós precisamos começar por dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, lá com os nossos amigos. Queridos, o dia que você entender que você é uma igreja que caminha, uma igreja viva, tá? Acabou. Você venceu, você entendeu. Você saiu de todo tipo de cativeiro, porque a igreja também é um cativeiro. Porque dependendo do jeito que você é ensinado na igreja, você acha que Deus só está ali naquelas 4 paredes. Isso é uma mentira. Deus está em todo lugar e Ele quer habitar dentro do seu coração. O templo é onde nós temos comunhão, nós temos unidade. O templo é onde nós somos, por exemplo, vocês vão no culto da Global, vocês estão ali sendo evangelizados, vocês vêm aqui todo dia. Eu estou motivando vocês. Mas eu nunca vou prender vocês, porque eu sei o que é estar preso dentro de uma denominação, dentro de uma ideia, dentro de que eu preciso fazer para Deus, para ser aceita por Deus. Não, na verdade eu preciso ter um coração limpo, aquebrantado, para ser aceita por Deus e para Deus morar dentro de mim, ok? A igreja, queridos, somos nós. A igreja física, sim, mas ela tem um propósito que de dar força para quem não tem força, animar quem não consegue buscar sozinho, porque é mais fácil buscar em grupo do que individualmente, isso é uma verdade. É mais fácil buscar no coletivo do que individual, mas quando você aprende a buscar Deus no individual, a ter uma vida com Ele individual, não que você não precise mais buscar no coletivo, adorar em coletivo é genuíno, é sobrenatural. Nós não podemos desmerecer a igreja coletiva, a igreja que gera unidade, que traz às vezes conforto, que o irmão aceitou Jesus.
E que o fulano, o testemunho que você escuta ali te edifica, te anima. Por isso que é importante, a igreja em denominação, em coletiva, é importante. Mas o mais importante é que você transite para esse lugar de entender que você é igreja viva, que você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Amém? Tem gente que não entende o termo religiosidade. Religiosidade, queridos, é quando você acha que Deus só é buscado por um método, de um jeito. Ah, não, porque eu aprendi, não, porque eu acho que é assim porque eu aprendi assado. Queridos, Deus tem múltiplas formas de sabedoria, de alcançar pessoas. Deus, Ele está em todas as igrejas, o Espírito Santo está trabalhando em todo lugar. Você aprendeu uma doutrina, você não aprendeu uma regra de salvação. Só existe uma regra de salvação, é a graça. É você acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Mas talvez você foi criado numa doutrina que tem que batizar para ser salvo. Ou em outra que você tem que dar o dízimo para ser salvo. E a Bíblia nunca diz que salvação está atrelado a alguma obra ou alguma função que você tem que fazer. A salvação é um dom gratuito de Deus. Você só precisa crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Pronto, acabou, você já está salvo. E se manter salvo é renunciar a si mesmo todo dia, negar a si mesmo todo dia, seguir Cristo, tá? Vivendo em santidade, em construir um relacionamento com Ele, ok? Então a religiosidade, ela traz limitações, calcificações para nós, amém? Então qual que é a visão certa de reino? Não importa se essa pessoa está fazendo aqui ou lá, importa que ela está anunciando Cristo. Tem denominações que não vai aceitar você pregar Cristo para sua casa, para sua igreja, porque o pastor, ele é centralizador. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que evangelizar. E tá errado, queridos. A visão de reino é Deus levantando pessoas e essas pessoas anunciando o evangelho não importa onde ou como seja. Ou qual é o formato que você vai usar, se a internet tem pastor que chega a colocar um membro de disciplina se ele começar a fazer vídeo evangelizando na internet, porque ele não aceita alguém que não tenha teologia ministrar a palavra de Deus. E já teve casos assim, aqui dentro do nosso ministério, da pessoa começar a fazer vídeo e o pastor condenar porque não tinha teologia. E do que adianta teologia e não ter unção? E do que adianta saber demais da Bíblia e não carregar o poder, a graça de Deus, a virtude do Espírito Santo? Queridos, Deus diz que nos últimos dias Ele levantará os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. E esses vão surgir, e esses são pessoas que ninguém dá nada. São pessoas que estão na medicina, que estão na engenharia, que estão na farmácia, que estão em todas as camadas da sociedade. Tá? Em todas as camadas da sociedade. E Deus vai usar médicos, Deus vai usar advogados, Deus vai usar manicure, Deus vai usar enfermeira, Deus vai usar a funcionária doméstica que foi lá trabalhar na casa de alguém para fazer uma limpeza. Nos últimos dias, Deus vai usar pessoas assim. Então tira da sua cabeça que você precisa ter teologia, ter isso. Queridos, o importante é você ter intimidade com o Espírito Santo. Porque o poder de Deus sobre a sua vida vai tocar nessa pessoa. Tem muito pastor que tem teologia, mas você entra, dá sono, você não vê a hora de ir embora. Mas quando uma igreja tem unção, às vezes um irmãozinho lá começou um ministério, ele não tem teologia, não fez curso nenhum, mas ele tem uma vida de oração todo dia, ele abre a boca. Você fica assim. Você não consegue parar de prestar atenção, porque a unção que jorra daquele altar, por causa da vida daquele homem que vive uma vida de oração, de santidade, é genuína. Eu não estou falando que não é importante a teologia, mas muitas pessoas, queridos, que fazem teologia, acabam se esfriando. E eu vou falar uma coisa para você. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Seja direcionado pela voz do Espírito Santo. Se ele pedir para você anunciar o evangelho aqui, anuncia. Se ele pedir para você, sei lá, comprar uma Bíblia e dar para um amigo, vai lá e faça. Nos últimos dias, Deus vai estar ganhando muitas almas dessa forma. Seja alguém que está como igreja viva 24 horas do dia. Então nós precisamos, tá, entender isso. E o lugar que te limitar, fluir no mover de Deus, começa a questionar se realmente tem visão de reino. Se realmente é uma igreja de expansão e se não é uma seita. Porque seitas, queridos, te dão muito limite, só tem um jeito de buscar Cristo, só tem um jeito, é só aquele lugar que é certo. Tira isso da cabeça de vocês.
Tira isso. A igreja que falar que só ela é a certa, só ela é a verdade, a igreja adventista acaba dizendo que só eles buscam Deus verdadeiramente. É mentira. O Espírito Santo está lá na adventista, está na congregação cristã, está até dentro das seitas trabalhando de alguma forma no coração de alguém que está ali na ignorância e não sabe o que está fazendo. E eu quero dizer para você, nós não podemos estar nesse lugar de dizer esses fulanos não são de Cristo, só é essa igreja que busca certo, não é só a Global que busca do jeito certo, não é. Queridos, tem várias igrejas cheias do poder de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu, queridos, para dizer que uma igreja é ou não é de Cristo? Quem sou eu para condenar ou julgar alguém? Eu não sou a quarta pessoa da Trindade, muito menos a pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos sair dessa religiosidade, sair desse fanatismo e começar a ver Cristo como alguém que está trabalhando todo o tempo de várias formas, com vários instrumentos de pescaria. É com vara de pescar, é com arpão, é com rede de pesca. Então, a pescaria, que são as almas, ela é feita com distintas e variedades de metodologias diferentes, mas a metodologia pode ser diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é ganhar alguém a Cristo Jesus, essa pessoa ser transformada. Amém? Então, vamos parar de ser religioso, ser chato. E parar de falar assim, só lá tá certo, só aqui tá certo, isso aqui. Vamos parar com isso. Porque isso é errado, a gente falar dessa forma. E se alguém tá bem ali na sua denominação, não tenta trazer pra sua não. Deixa o fulano lá, talvez na sua vai dar B.O. demais. Amém? Vamos, queridos, pregar o evangelho genuíno, é arrependimento e salvação. Não adianta nada você ficar pregando sobre o sábado. O sábado, querido, pregar sobre o sábado não salva ninguém. Pregar sobre o sábado, olha só, não salva ninguém. Não tira ninguém do vício do pecado. O que faz uma pessoa sair do pecado é pregar sobre o pecado. E o que faz uma pessoa ser salva é pregar sobre salvação. Ok? E para mim o evangelho central é isso. Não é pregar sobre o que vai comer. Lembra, olha o que nós lemos ontem. Não é o que comer que tá certo, o que guardar tal dia. Lê para essa pessoa Romanos 14, né? Lê para elas Romanos 14. Então, queridos, o evangelho de Cristo é arrependimento. É salvação. É isso. É a mensagem central. Tá? Sobre os católicos. Tem muitos católicos que têm mais Jesus que muitos cristãos. Essa é a verdade. Agora, Deus, eu acredito, é o meu ponto de vista, que o problema do católico é só idolatria. Muitos deles estão cegos, nunca desfrutaram de Cristo, mas muitos deles são cheios da presença do Espírito Santo. Porque eles não são idólatras, eles crêem na pessoa de Cristo, tá? E existe um movimento carismático, e dentro desse movimento carismático há um mover do Espírito Santo, ok? Eles falando em línguas, tanto é que a Igreja Católica tradicional é contra eles, ok? Só que, mesmo eles tendo esse mover carismático, chega uma hora que eles se sentem limitados. E muitos que eram desse mover carismático acabaram indo para o cristianismo que é pregado na igreja evangélica. Certo? Jesus está em todos os lugares, meus queridos. Porque Deus também considera a ignorância. E o que é ignorância? É a idolatria. A pessoa não entendeu o que é idolatria. Lembra que eu falei para vocês da cegueira, do tapão? Tem gente, queridos, que foi ensinado daquele jeito, ele não teve revelação. Só que todo católico que eu ganhei para Cristo, porque não estava em Cristo, estava na Maria, tá? Quando eles começaram a ler a palavra, onde eu peguei lá uns 30 versículos sobre idolatria, eu falei, mas peraí, tem alguma coisa errada. Aí a cegueira dos olhos cai. E eles começam a entender. Só que quando a gente começa a ter temor, por mais que a gente sinta a presença ali de Deus naquele local, eles não querem mais compactuar com um lugar que adore uma imagem. Porque eles sabem que Deus abomina. Ok? Certo? Então nós precisamos, queridos, entender que Deus, de alguma maneira, está dentro de todos os lugares.
tá? Eu não estou validando a Igreja Católica. Não me interprete mal, mas eu estou dizendo que eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo que estão lá dentro. E tem pessoas lá dentro, queridos, que não saem por causa que vai ter uma retaliação muito grande familiar. Porque toda a família carola demais. Mas essa pessoa não é idólatra, ela entendeu a mensagem. Então, eu era católica e há 20 anos atrás eu recebi através de uma freira, uma freira em uma missão. Uau! Então, nós precisamos entender isso. O problema é a idolatria, tá? E eu falo, eles são mais comprometidos com a igreja, com as coisas, que o cristão, tá? Eles são mais comprometidos, certo? Eles levam mais a sério, ok? Olha, eu era da renovação carismática antes de ser evangélica. E, Érica, você não sentia a presença de Deus lá? Talvez lá você caiu, repousou no Espírito Santo. Talvez lá você recebeu línguas. Então, gente, vamos parar de ser religioso. E nós também precisamos entender que Cristo está em todos os lugares. Amém? Cristo está em todos os lugares. Mas lá não se busca do jeito certo. E do jeito certo é o quê? Sem idolatria. Não pode ter idolatria. Deus abomina idolatria, tá? Deus abomina idolatria. Glória a Jesus. Amém? Ó, a Érica falou sim. Então, amanhã nós vamos dar continuidade. Amanhã nós vamos ler Romanos 6, tá? Amanhã nós vamos ler Romanos 16. E depois nós vamos começar um tempo para o Apocalipse. Então, nós vamos fazer os 22 capítulos de Apocalipse. E eu quero que você preste atenção. No mês de março, eu vou fazer uma masterclass. E eu vou trazer muito assunto que eu nunca tive coragem de expor. Até numa imersão que eu fiz sobrenatural, eu fiquei com medo, não acabei não expor. Mas eu vou trazer alguns assuntos apocalípticos que eu tenho, assim, até receio por causa da maturidade de certas pessoas. Então, desde já, você que vai viver os 22 capítulos do Apocalipse da Bíblia, e depois eu vou trazer outros temas, tá? Eu quero que você peça maturidade ao Senhor. Senhor, me abre a mente, me dê visões, fala comigo, amém? Eu tô orando já para Deus capacitar todas essas pessoas. Não abriu as inscrições ainda, tá? Todas essas lives que eu vou fazer, 22 lives sobre o Apocalipse, elas vão para a plataforma, tá? De quem for fazer, né? Acho que vai abrir essa semana. Você vai poder reassistir, tá bom? Tá? E o PDF também eu vou colocar nessa plataforma, tá bom? Ó, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um dia abençoado. Eu vou pra academia. Que Jesus cuide de cada um de vocês de forma sobrenatural. Abram a mente, vão evangelizar, vão falar de Cristo, porque é chegada a hora. Amém? Beijo, beijo, beijo. Um dia sobrenatural pra você.